nós vamos perceber uma situação, que tudo começa em mim. Tudo começa no eu de cada um. Esse corpo, como a filosofia hindu entende e trabalha, e nós vamos ver isso através do livro do Henrique Rodrigues, Ciência do Espírito, em que ele diz o seguinte: quando estamos enterrados na matéria, esse acessório, o corpo é um acessório, nos é dado por empréstimo, e a gente não entende isso. A gente faz dele o que a gente quer. Aí queremos ter uma saúde perfeita. Queremos viver de uma forma reverenciada. E a gente esquece que tudo que está reagindo nele são reflexos. Porque vem do nosso campo mental, que interage no nosso campo emocional, que deflagra através do nosso campo energético, afunilando no corpo físico. Quando a minha faixa vibratória começa a oscilar, e muitas vezes eu não preciso ter o Rodrigo para estimular isso. A Nete Guimarães, que é médica, espírita, neurocientista, bióloga, ela traz a seguinte informação. Sabe aqueles programas que passam na televisão? De tragédias, de situações que passam, né? Geralmente é na hora do almoço, quando a pessoa está ali. Então é a hora que o Ibope chega e aumenta, que é chumbo grosso, tem vários nomes aí para cada lugar. Pronto. Aí nós estamos ali vendo algumas situações, e aí a NET diz o seguinte: comprovadamente, basta 5 minutos, de frente à TV, assistindo um programa desses, para que o nosso organismo, os neurotransmissores do cérebro, bloqueiem a produção, alterem a constituição dos neurotransmissores na liberação de dopamina, endorfina, serotonina e outras substâncias que vão interagir no nosso organismo. E aí o que acontece? Nós vamos levar, nesses 5 minutos assistindo um programa desse, nós vamos levar 5 horas para o nosso organismo alterar todo esse processo de influência que causou no nosso campo, do nosso córtex cerebral, através das nossas células, através das sinapses, que causaram esse estrago no nosso corpo. E aí eu estou ali em frente à TV, comprei lá, não sei se Fátima ainda tem, mas tinha um almoço muito bom. Aí eu compro o almoço ali, Fátima, ou lá na loja, né? E levo para casa e estou lá almoçando. Quando acabou o almoço, alguma coisa da comida não fez muito bem. Será que foi a comida ou o que eu estou assimilando através do meu campo mental? Alterando todo o fluxo energético, alterando toda a estrutura corporificada do meu ser que vai interagir. Quando nós fazemos uma avaliação de um paciente, nós vamos perceber que grande parte das situações hoje, que são causadas por doenças, que estão relacionadas com o aspecto emocional, as pessoas trazem um sinal claro no corpo. Na medicina tradicional chinesa, eu sou acupunturista, a gente avalia a estrutura orgânica da pessoa e percebe que os órgãos que estão ligados aos campos emocionais estão totalmente ou desalinhados, ou bloqueados, ou em péssimo estado de funcionamento.
É como aquele motor que você não coloca óleo e continua rodando com ele. Aí ele vai chegar ao ponto que ele não vai ter mais o que fazer. E aí é onde se trata a pessoa. Para tratar o órgão, precisa tratar o campo emocional. A ciência hoje já informa isso, e é claro tudo isso, que o nosso intestino tem mais neurônios, células, do que o nosso cérebro. E quando nós observamos que as pessoas estão passando por essas situações emocionais, elas vão ter, sim, sintomas de desorganização física. Que tipo de energia, que tipo de fluido, que tipo de alimento nós estamos trazendo para o nosso corpo? Porque nós não precisamos de alimento. Nosso corpo não precisa do alimento. Ele precisa de vitalidade. E o chakra na qual isso é elaborado é o nosso chakra gástrico. É onde todo esse fluxo de energia, a usina vital, uma das formas que nós absorvemos esses fluidos vitais é através do alimento. Aí eu contamino o alimento com a frequência mental que eu estou vivendo. Então essa faixa vibratória na qual eu me coloco, ela vai dizer para nós nesse momento o que cada um está sintonizado. E aí, doutor Ricardo sempre diz assim, é fácil a gente perceber no que nós estamos sintonizados. Basta, nesse momento, você fazer um exercício do que tipo de sentimento você está trazendo conforme os pensamentos que chegam até você. O que te nutre? Você vai saber onde você está sintonizado. Então, oscilarmos aqui é normal. Todos nós, na fisicalidade, vamos passar por isso. Em vários momentos do dia. E aí a questão é não nos mantermos aqui. É agirmos e interagirmos para elevar a nossa faixa vibratória. Porque o padrão vibratório que nós temos é aquele que está em nós ao reencarnarmos, aquilo que nós trazemos das nossas vidas, daquilo que nós assimilamos, ele é a nossa assinatura energética. Não existe nenhuma outra no universo que tenha a mesma assinatura energética do Rodrigo, como também do seu Hélio, como de todos nós aqui. Não há nenhuma outra, porque é única, formatada e fomentada pelas experiências anteriores que nós vamos trazendo. Vamos vivenciando. Então, para que nós possamos manter o nosso padrão vibratório, é necessário que no exercício da nossa faixa vibratória, aquela que na fisicalidade, na materialidade, na nossa existência, nós somos desafiados, e somos sim desafiados. Veja que em muitos momentos Jesus colocava isso como um preâmbulo dos seus ensinamentos. Amar o próximo como a si mesmo. Para mim, amar, eu preciso compreender o que é amor. O que é o auto-amor. O auto-perdão. Autoconhecimento. E foi o que Sócrates viu na lápide, no túmulo de Hermes. Conhecereis a verdade. E conhecer a sua verdade, os seus caminhos, aquilo que ainda nos atormenta, porque nós somos luz e sombras. E precisamos das sombras, das nossas sombras, para que esse despertar, esse conhecimento, ele se aprofunde. Porque ainda somos tão arrastados pelo nosso ego, que domina, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas nossas tormentas interiores,
pelo marido difícil, pela mulher que não me escuta, pela sogra, e aí a gente vai sempre colocando lá fora, e não percebe que o outro está nele, e que eu identifico no Rodrigo, é preciso que passe por mim antes. Que passe pela minha percepção. E aí entra as questões daquilo que eu estou sintonizado. Pensamento, que vai gerar em mim um campo de emoção, que vai deflagrar em mim uma reação. Então veja que nós temos, pelo menos, 3 oportunidades de poder mudar um sentimento, ou algo que nutrimos por alguém, ou uma ação ou uma reação perante uma situação que somos provocados. Primeiro, nós formatamos isso no pensamento. A nossa tela mental constrói através daquilo que a gente emana. Daí ele vai ser transferido para o nosso campo emocional, então começa no mental. E através do campo emocional, das sensações, das reações que vão deflagrar em nós os neurotransmissores. E quase sempre a adrenalina, que é o impulso, que a gente na hora... eu nem pensei para fazer isso. Pensou. Passou por 3 momentos antes. Passou pela sua mente, passou pela sua emoção, antes de reagir contra alguém. Então nós temos 3 oportunidades de frear esses impulsos, de frear aquilo. É difícil, mas é natural para todos nós. A questão é que nós ainda buscamos ganchos para nos apoiarmos, para justificar. E aí é onde eu sempre digo que como na introdução, na abertura do nosso encontro, a doutrina espírita é esclarecedora. Traz um conhecimento, uma oportunidade de aprendizado imenso. Mas aí eu ponho uma vírgula. E a gente precisa questionar. A doutrina espírita é para nos questionar. Como que é que nós estamos vivenciando a nossa existência? Se essa é a melhor oportunidade que eu tenho de estar aqui, da minha reencarnação, de poder fazer diferente, o que eu estou fazendo? Como eu estou realmente vivenciando o Evangelho de Jesus? E aí nós vamos ver que no trecho do exórdio, a primeira frase resume muita coisa de tudo que nós falamos aqui. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Veja como a espiritualidade intui e traz de uma forma profunda o que precisamos refletir. E Kardec foi muito prudente ao trazer e questionar. E é por isso que é importante estudarmos a doutrina, o conhecimento. Porque doutrina, do grego, significa sabedoria, conhecimento. Então esse conhecimento, essa sabedoria dos espíritos, que é aquela que nós fazemos parte, somos integrantes, ela está acessível a todos nós. Não é só aqui dentro. É viver além dos muros, além da aparência, além daquilo que nós, literalmente, às vezes, nos rotulamos.
sairmos do contexto da verbalidade, de sermos papagaios repetindo o que nós ouvimos. E essa cirurgia moral, ela vem a partir do momento em que nós começamos a entender e buscar o que a doutrina, nas suas obras fundamentais, nos trazem. Nas 17 obras de Chico Xavier, em que o Espírito André Luiz traz um conhecimento, uma vivência, uma experiência, que não há nada que seja igual. Em 1945, no livro Mecanismo da Mediunidade, e no livro Nos Domínios da Mediunidade, já se falava da glândula pineal. Já se falava dessa pequena glândula que se organiza no nosso campo cerebral. E é ela quem estrutura todas as 7 glândulas principais do nosso corpo. Só que só a partir de 1980 é que se começou a estudar, porque não tinha nem equipamento para poder fazer uma leitura através de uma tomografia. Sabe como fizeram? E aí existem alguns pesquisadores que dessa época começaram a estudar através de pessoas que tinham capacidade psíquica, ou paranormalidade, ou mediunidade. E perceberam que ali, naquele momento em que eles estavam no campo de estímulo, essa glândula se expandia e alterava a estrutura do cérebro, colorindo determinadas áreas que até então não haviam sido estimuladas conscientemente. Então veja que esse conhecimento não é da agora. E hoje nós já estamos aprendendo, através de alguns pesquisadores. Nós temos um brasileiro que chama Dr. Sérgio Felipe, que é uma das maiores autoridades no estudo sobre glândula pineal, com 2 trabalhos na Universidade de Harvard, que foram apresentados, estudos e pesquisas, e eles estão há 20 anos estudando as pesquisas dele, foi feita aqui no Brasil. E ele fundou a Universidade do Espírito, que começou na Universidade de Campinas, e hoje é uma universidade que estuda os fenômenos, as situações nas quais nós estamos inseridos. Então a cirurgia moral, na qual nós estamos falando, ela começa em cada um de nós, reconhecendo que nós somos detentores daquilo que emana de nós. Ah, mas foi o Rodrigo que provocou, eu nem queria, mas ele me provocou. Foi quando eu deparei com ele. Veja que não está nada nele, ele nem sabe disso. Sou eu. Daí nós vemos um relato, diz: você é sua cura. Quando nós começamos a entender que tudo parte de nós, que todo esse processo está inserido no nosso campo, que eu permito, só entra na sua casa ou na casa de qualquer um quem a gente abre a porta. Então, se nesse momento, quando eu me deparo com o Rodrigo, aquilo causa em mim um transtorno, todos os seres, todas as frequências emanadas nessa faixa que eu me coloquei, ao me deparar com ele, vão se associar. Então, se eu emito um pensamento, ele vai voltar para mim 12 vezes, que eu vou arrastar tudo que tem naquela faixa, eu vou trazer para mim 12 vezes mais potencializado. Só para a gente ter uma ideia. E a prece. Quando nós elevamos o pensamento em prece aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos familiares, nós recebemos centuplicado, porque nós elevamos uma faixa. Então percebamos que a cirurgia moral que nós estamos aqui falando, ela é íntima, é individual.
E é preciso conhecer a ti mesmo para que você possa, no exercício da sua vida, aproveitar o máximo a oportunidade reencarnatória na qual nós aqui estamos. Para que não venhamos a sucumbir nessa encarnação. E quem sabe teremos a oportunidade de aqui estarmos novamente, ou em outras esferas ainda, rastejando no nosso propósito de aprendizado dos nossos campos emocionais. Então essa é a mensagem que nós deixamos essa noite, para que todos nós, independente de qualquer pensamento que tenhamos, reflitamos no Evangelho. Como eu estou vivendo o Evangelho? Como Jesus, como eu me coloco no seu caminho? Como eu me interajo com Ele? E qual é o sentido maior que traz? Se questione. Essa é a sabedoria dos Espíritos que Kardec nos traz, para nos questionarmos como seres espirituais em evolução. Que a paz de Jesus ilumine a todos nós, que traga a todos nós amor, sabedoria e poder divino. Muita paz a todos. E só antes de terminar, eu sempre faço o sorteio de um livro nas palestras. Então, quem faz aniversário essa semana, que está presente aqui? Quem fez aniversário essa semana ou semana passada? Pronto, então é seu. Por favor, que esse livro chama Apelos Cristãos, de Dr. Bezerra de Menezes, na psicografia de Chico Xavier.